E aí galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Meses atrás eu estava refletindo sobre um capítulo e até hoje eu venho refletindo sobre esse capítulo, que é Colossenses 1. Engraçado que Paulo, nessa passagem, ele está descrevendo antes o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho que chegaram aos Colossenses. E daí ele se para falar sobre a supremacia de Cristo. E lá em Colossenses 1:19 ele começa a falar, olha, ele é a imagem do Deus invisível. E daí Paulo começa a discorrendo esse assunto e discorrendo sobre a beleza de Deus. E chega uma hora que ele fala, que é no versículo 17, ele fala também assim, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E o título na sua Bíblia pode estar diferente, mas na minha Bíblia está escrito A Supremacia de Cristo. Esse é o título desse assunto. E quando ele fala que em Cristo tudo subsiste, e é basicamente tipo, algo se permanecer em pé, algo permanecer intacto, algo durar. E daí eu continuei refletindo sobre essa passagem. E cara, realmente sem Jesus nada existe. A vida sem o próprio Jesus, sem o próprio Criador, não faz nenhum sentido. A vida sem Jesus é morte. Por quê? Porque a vida, a morte é a ausência da vida. Então logo, quem é a vida? Jesus é a vida. Então, se alguém vive, entre aspas, sem Jesus, ele na verdade não vive, ele está morto. Então, logo, a vida sem Jesus é morte. E não só a vida sem Jesus é morte. Se hoje todas as coisas permanecem de pé, sei lá, se hoje a igreja de Cristo ela permanece, se hoje a parede das nossas casas elas continuam intactas, se hoje a criação ela continua existindo, ela continua permanecendo, durando, é por causa de Cristo. Se cada segundo passa, é por causa dele. Cada estação das nossas vidas pertence a ele, cada batida do nosso coração pertence a ele. Cada pensamento nosso pertence a ele. Se não temos Deus, nós idolatramos a vida. Nós idolatramos tudo que comemos, tudo que bebemos, tudo que nós fazemos, nós idolatramos. Porque, na verdade, o nosso Deus é o nosso próprio umbigo, nosso coração. Sem a iluminação do Espírito Santo, sem o próprio Deus em nós. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é esterco. E essa é a mensagem do Evangelho. Foi por isso que Jesus morreu. Para que a gente perceba isso, que sem Ele nós não podemos viver. A igreja, a comunhão do corpo de Cristo sem Deus é uma comunhão vazia. A comunhão, o nosso serviço, a nossa prestação de culto sem Deus é um culto vazio. Minha mão tá até formigando. Me perdoem porque eu acabei de sair, eu acabei de orar com um amigo meu. E daí, essa mensagem veio à tona de novo. Porque eu tava com Colossenses 1, tava no Colossenses 1. Aí eu lembro que eu comecei a ler outros versículos. E quando eu li um postzinho, essa mensagem veio à tona de novo. Colossenses 1 veio à tona de novo. Então, meditem, por favor, em Colossenses 1. Colossenses 1 é muito... A imagem vai sair ruim, o áudio vai sair ruim. Vai sair não muito bem editado, mas é isso. Essa mensagem que tem queimado no meu coração. Isso. É isso. Até o próximo vídeo. Falou!